Boa tarde a todos. Me chamo Priscila Japiaçu, sou advogada, atleta de nado artístico há mais de 15 anos, pós-graduando em Direito Desportivo, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Hoje, em nome da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e representando o seu presidente, o professor doutor Ângelo Vargas, vou apresentar os participantes do primeiro episódio da SBDD TV, que tem como tema a segurança do torcedor e o esporte como direito ao lazer. A SBDD TV é uma iniciativa de debate acadêmico sobre o direito e o desporto nas redes sociais, materializando em uma dinâmica de conferência entre os participantes. No episódio de hoje, temos a honra de ter o professor Dr. Paulo Feus, presidente do Conselho Deliberativo da SBDD, doutor em Direito pela PUC São Paulo, coordenador no Núcleo de Direito Desportivo da PUC São Paulo e presidente da Comissão Especial em Direito Desportivo da OAB São Paulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Contamos também com a presença do Dr. Roberto Titiviso, vice-presidente da SBDD, vice-presidente de Segurança e Prevenção de Violência da FPF, membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo e membro do IIDD. Muito obrigada pela sua participação. É um imenso prazer tê-lo conosco. Obrigado, Priscila. E para fechar essa roda de debate, anunciamos a presença da doutora Flávia Zanini, diretora administrativa da SBDD, mestre e doutoranda em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo, membro e pesquisadora do GED. Muito obrigada, foi um prazer. Desejo a todos um ótimo debate. Obrigado. Bom, cá estamos, né? Muito bem-vindos. Falo aqui em nome da SBDD, agradecendo nosso vice-presidente, nosso presidente do Conselho Deliberativo, nosso primeiro programa da SBDD TV. Então, que fiquem à vontade, doutor Roberto Titiviso, doutor Paulo Feus, para falarmos aí do nosso tema, que é a segurança do torcedor e o esporte como direito ao lazer. Bem. Obrigado, Flávia. Que responsabilidade, né, Paulo? Nós juntos aqui com a doutora Flávia. Pois é, para inaugurar, né? Para inaugurar o SBDD TV. Que bom, um prazer. Mais gostoso ainda estar com os amigos queridos, a Flávia. Paulo, então, meu amigo de longa data, que a gente se respeita muito, tem um carinho muito grande. E falar de um tema que eu gosto muito, né, Paulo? Eu gosto um pouco mesmo, mas eu gosto muito desse tema de segurança. Eu não queria ser deselegante, pelo contrário, queria que o Paulo começasse aí para a gente levantar essa bola e jogar juntos. Eu acho que a melhor coisa não é uma apresentação solo, mas a gente estar junto e poder deixar uma coisa bem interativa na própria TV. Eu acho que a ideia do SBDD é essa, a gente tem uma coisa mais eficaz, né, mais participativa e muito mais didática para todos. Bom, muito bem. Roberto, primeiro eu quero destacar que é uma honra estar com o Roberto Titiviso. Eu chamo ele de Robertinho, até porque nos conhecemos há muitos anos, e assim eu vou tratá-lo aqui, assim, a meu modo. Roberto, nós começamos praticamente junto na nossa jornada no futebol, na mesma época, né? Enfim, fomos diretores jurídicos aí da Federação para o Futebol durante muito tempo, e o Roberto foi sempre o responsável por essa questão da segurança efetivamente dos torcedores, e ele foi, de certa forma, eu acho que o Roberto hoje é, com certeza, uma das pessoas que mais entende das operações de segurança de torcidas e tudo mais dentro do Brasil e talvez da América do Sul. Ele hoje ele participa hoje não só das principais atividades da Federação para o Futebol, mas como também dos principais jogos da América do Sul, realizando suas atividades na Conmebol, pela CBF, em outras competições. Então, acho que nós vamos poder explorar bastante essa questão da segurança, né? Que hoje, até por conta do Covid, nós não estamos tendo jogos por conta da segurança do torcedor, né? Uma das razões, né, que está acontecendo uma das razões que acontece hoje, né? Enfim,
E vamos passar a bola para a nossa querida Flávia, que é uma estudiosa, uma advogada brilhante da área, Roberto. Ela, no final, ela acaba, acho que, sabendo mais que nós dois juntos, viu? Com certeza. Nunca, de jeito nenhum. Então, nós como advogados, como pessoas também que participamos do esporte em bastidores, eu confesso que, me referindo ao Dr. Roberto Chetivizo, eu fiquei bem surpresa quando eu tive noção da dimensão realmente do trabalho que se faz para termos de segurança de jogo. Nós fomos juntos para Buenos Aires, né, e ele perdeu o voo que a aerolínea entrou em greve, e quando eu olhei a quantidade de coisas que eles estavam levando, a quantidade de pessoas que estavam indo, e aí a gente olha e diz assim, meu Deus, é tudo isso, e inclusive nessa final específica, né, Roberto, foram jogos cancelados, foi a primeira final cancelada, a segunda final cancelada, e aí foi a terceira, e todo esse aparato é feito, todas essas pessoas são deslocadas, então quando a gente escuta hoje que está passando por esse período de pandemia e tal, pensar em voltar, e a gente pensa em todo o staff, tudo que as pessoas não conhecem, não têm noção, é realmente inimaginável colocar essa quantidade de pessoas em risco, né? Com certeza. Na verdade, muita gente não imagina o bastidor que a gente tem para poder fazer um jogo acontecer, né? Com relação especificamente à segurança, a gente tem que movimentar muita gente. Eu tenho que pegar o apoio da polícia, que são no mínimo 300 homens, isso a gente pode chegar até quase 1.000, dependendo do jogo. Eu tenho que ter uma staff do estádio que me dê suporte, eu tenho que ter uma staff, às vezes, da federação ou da CBF, que também me dê suporte. Então, é uma movimentação muito grande. E hoje, a gente falar em portão fechado é um assunto que também tem, indiretamente, uma movimentação um pouco menor, mas grande de pessoas, porque o nosso problema não será o estádio, né? O nosso problema será fora do estádio. Qual a reação da torcida, como que o policiamento de área vai cuidar desses torcedores. Nós já estamos em contato com o policiamento, pelo menos aqui em São Paulo, para ver como será essa volta dos jogos, né? Mesmo que a gente ainda não tenha nenhuma data marcada, a gente já está pensando em reuniões com as torcidas, as principais, para a gente conseguir ter um apoio, porque eu não posso ter um estádio vazio e na porta do estádio 1.000 pessoas se aglomerando. É uma coisa meio surreal, né? Mas acontece. Eu já tive a oportunidade de fazer jogos de portão fechado, é uma coisa bem complicada. E ficar lisonjeado pela única, né, Roberto? Até nos de torcida única a gente tem as questões da própria torcida fora do estádio, dos adversários que não podem entrar. Exatamente, exatamente. Eu posso me considerar, Flávia e Paulo, obrigado pelas palavras, fico super honrado, mas não sou tudo isso que vocês falam, não. A gente aprende sempre, eu tive a sorte, o Paulo sabe bem que a gente está junto há muito tempo, né, Paulo? A gente trabalha, como o Paulo falou, há muito tempo com os mesmos objetivos e com as pessoas que são amigas da gente. Então eu tive a sorte de me dirigir para esse ramo de segurança, muito por acaso, e de repente comecei a fazer jogos internacionais, participar das principais finais aqui no Brasil e fora do Brasil. Copa do Mundo, tive uma experiência boa na África, foi muito bacana. E isso me deu cancha para ver que a gente não está muito além dos países aí, nem da Europa. A gente está um pouco além quando a gente fala em segurança privada. Mas quando a gente fala de polícia, eu não vejo essa diferença. É muito comum, né, as pessoas falarem da cultura do europeu. Não tem cultura nenhuma. A oportunidade que a Federação Paulista me deu de fazer um curso na Espanha, eu tive a clara impressão de que eles são idênticos a nós. O que muda é ter uma lei mais forte, uma punição que, de repente, alcança mais rápido a pessoa, então o cara pensa 2 vezes antes de fazer qualquer bobagem. Então, essa é a grande diferença que eu sinto, né? Mas fazer segurança é uma coisa muito complicada. Não é um departamento que a turma gosta, né, Paulo? No jurídico era mais tranquilo, porque muitas vezes na segurança eu sou o homem do não, né? Eu tenho que votar contra, e é difícil você votar contra os interesses de vez em quando, porque todos querem a facilidade, todos querem entrar, todos querem torcida mista, tudo querem. Só que eu tenho que sempre pensar no lado da segurança do torcedor. Então, hoje, além de tudo isso, a gente tem que pensar na segurança e na saúde do torcedor. Mudou hoje, o foco é outro, né? Mas
Vamos aí para novos desafios. É isso aí. Bom, a gente acompanha um pouco essa questão da segurança do torcedor e claro, a gente tem que nós vivemos num país tipicamente onde um esporte praticamente domina, né, a sociedade, diferente de outros dos Estados Unidos, que tem outros esportes que levam multidões para os estádios. No Brasil, nós temos aí o futebol como grande carro-chefe, né? E as outras modalidades acabam tendo um pouco menos aí, ou então acaba não tendo toda essa concepção de volume de massa, né? Muito embora o Estatuto do Torcedor ele se aplica a todas as modalidades, ele não se aplica ao futebol, ele não tem a ressalva do futebol. Se aplicaria ao futebol, ao vôlei, ao basquete, à Fórmula 1, enfim, a todas as modalidades, desde que tenha efetivamente ingresso vendido, com acesso às pessoas, e for uma relação, uma atividade econômica, então você tem aí a aplicação do Estatuto do Torcedor, que, na verdade, é uma lei que surge derivada do Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de trazer uma proteção para essa relação jurídica que envolvia, em tese, o futebol, a atividade econômica e as pessoas que estão contempladas pelo lazer. Aliás, esse lazer que vem prescrito até no parágrafo 3º do artigo 217 da Constituição Federal. Então, lá elencou, né, como um direito ao lazer, efetivamente, a sociedade. Então, num país como o nosso, que é muito mais difícil, a gente, às vezes, justificar por que um filho não torce para o time do pai. Então, por exemplo, o Robertinho tem o time dele, eu não vou declarar aqui o time dele aqui, mas, enfim, mas o Robertinho tem o time dele. Hoje, pessoas como eu e o Robertinho, a gente já virou, assim, a gente já perdeu o fanatismo, nem podemos ter, né? A gente acaba tendo relações aí diretas com outros, mas, enfim, o Robertinho torce para o time X. Se o filho dele não torcer para o time X, ele tem que contar a história. Mas por que não é? Então, veja, no Brasil é isso, né? Então as pessoas, o nenenzinho nasce, né? E já na porta da maternidade tem lá o time, a discussão de família, para que time vai torcer. Então, isso é uma cultura, efetivamente, nós temos que compatibilizar em travar a proteção dessa cultura, desse torcedor, que em tese vai para o estádio, que em tese está na rua, que em tese... Veja, nós tivemos uma manifestação, não tem nada a ver com futebol, nós tivemos uma manifestação na Paulista outro dia, política, e que se declararam, olha, as torcidas de futebol, como se fosse o futebol culpado pela manifestação. Veja, o futebol não tem nada a ver com isso. A torcida, ela é escola de samba, a torcida também ela é uma agremiação, uma associação civil, e ela não tem relação direta com os clubes. Isso é muito importante deixar frisado. No Brasil, essas torcidas não têm relações jurídicas com os clubes. Em outros países do mundo, exemplo de Portugal, por exemplo, tem muitos times que têm a torcida e eles mesmos gerenciam aí a sua própria torcida organizada. Então, essa questão da segurança, ela vem derivada daquilo que a Constituição Federal nos assegura, que é o direito à vida, saúde, segurança, e assim por diante. Certo, Flávio? Certo. Inclusive, lembrei aqui, doutor Paulo, da final da Copa do Brasil, que nos encontramos nós três assistindo o jogo no mesmo local, que não era o time de nenhum de nós. Nós no estádio quarto assistindo, né, sem ser os nossos times. Então também tem muito isso, né, de quem gosta do futebol, gosta do futebol mesmo, vai para assistir espetáculo. E pergunto, meu mestre, que eu até lhe vi falando sobre isso em um debate na maratona trabalhista, você entende que a gente está agora, nesse momento, assistindo às suas transmissões, está exercendo o direito ao lazer? Assistindo o quê, Flávia? Desculpa. Assistindo essas transmissões de jogos, a gente segue com esse vínculo esportivo. Tem sido uma manutenção desse exercício, uma manutenção do vínculo com o futebol?
Eu acho assim, veja, o lazer ele tem a sua forma de difusão, quer dizer, algumas pessoas se usufruem do lazer indo no estádio, outras pessoas já se usufruíam do lazer vendo na televisão. Hoje, ir ao estádio, como ir em qualquer lugar que tenha aglomeração de pessoas, é perigoso à vida, não só aqui como no mundo. Então, você não tem hoje, principalmente nos principais centros esportivos, nenhum jogo efetivo acontecendo com torcida. Então, não é um problema brasileiro, não é um problema europeu, é um problema mundial devido à pandemia. Claro, a gente não precisa falar mais disso, mas, enfim, esse é um fato. Então, a minha satisfação do lazer, ela vem daquilo que da minha possibilidade. Então, quando a emissora de TV ela transmite algo de um jogo que ela tem guardado em seus arquivos, que ela tem adquirido esse pacote e ela vem e transmite, e tem público, é claro que nós estamos nos satisfazendo de lazer. Eu, por exemplo, assisti alguns jogos aí passados que eu me diverti muito. Eu vibrei, torci novamente, enfim. Então, não tenho... Eu não vejo como não ser. Né? A difusão ela é importante aí nesse sentido, sim. Eu tenho pensado muito, né, quando eu penso no artigo 7º da Constituição, assim, que fala do direito social nosso e a questão do trabalho de 8 horas e 44 semanais, eu penso, nossa, a gente está tendo isso, só não está tendo diário porque não tem 44 horas no dia, né? Mas acaba que a gente está trabalhando tanto agora, né? Todas essas questões que a gente seguia antes até com nós mesmos, né, de controlar horários de ir para casa, horários de estar no escritório, hoje foi totalmente perdido. É verdade. O home office, na verdade, você acaba trabalhando mais em um período mais intenso, né? Porque você não desliga. Eu admiro quem consegue fazer essa separação. Eu ainda não consegui. Eu acho que você pensa no trabalho o tempo inteiro, você tenta se coordenar, você tenta deixar as coisas em ordem, mas está sempre com a cabeça ligada no que está acontecendo. Então, reunião com o cliente, telefone, processo, mesmo com o fórum fechado, se tem processos digitais, você vai tomando o pé da coisa e trabalha muito. Meus amigos juízes, a conversa que eu tive com eles foi exatamente essa. Estão dizendo que estão trabalhando muito mais do que na época que iam ao fórum, porque eles conseguem desenvolver em casa o pensamento e acabar e até o fim, sem ter um horário, né, para sair do fórum ou chegar no fórum. Então, eu acredito que essa pandemia vai mudar muita coisa, para o bom e para o mal, né? Algumas coisas vão ser boas, algumas coisas a gente já está vendo que não são tão boas. Com toda essa prática, né, doutor Roberto, agora vão ter que adaptar ainda a teoria, porque vai ter que voltar todas as possibilidades que podem acontecer no retorno. Né? Vai ter que ter uma previsão ampla. Exatamente. Enquanto não tivermos uma vacina ou um remédio, alguma coisa que segure. Então, tipo assim, é comum, né? A gente está vendo aí as possibilidades aí de volta dos campeonatos e tudo mais. Enfim, todos eles, não tem nenhum campeonato falando que vai jogar de portão aberto, ou número de pessoas reduzidos. Quer dizer, nós estamos todo mundo trabalhando na hipótese de voltar e voltarmos sem a torcida. Que é um fato, realmente, que o Roberto já apontou, num trabalho que vai ter que se conscientizar o torcedor, porque, de certa forma, o poder, efetivamente, de quem organiza o futebol é de dentro do campo. Não tem um poder de polícia, né, para proibir a pessoa de ficar nas intermediações dos estádios e tudo mais. Se não me falha a memória, Roberto, Flávia, eu acho que teve um jogo com o portão fechado, logo quando começou a pandemia, acho que foi na França, se não me falha a memória, que os torcedores não puderam entrar e ficaram todos na porta do estádio. Quer dizer, aumentando, inclusive, Agora, as pessoas hoje, elas estão sentindo necessidade de aglomeração, né? Porque elas vão para a rua, se manifestam, elas vão para a rua, enfim, fazem uma série de fatores. Então, eu também não sei dizer se não iriam para a porta do estádio. Acho que se forem, eles vão atrapalhar mais do que ajudar, porque corre o risco das competições sofrerem aí uma perturbação por conta dessa potencialidade aí de risco. Então, o poder público vai ter que agir, e aí o pessoal
responsável os vice-presidentes de segurança vão ter um pouco mais de trabalho do que o habitual. Enfim, essa é uma realidade aí. Por isso que a gente já está começando a fazer essa conscientização, né? Porque a maior preocupação realmente é fora do campo. Nós tivemos um jogo fora do país, de portão fechado, e é incrível, né, Paulo? A gente não tem que pensar só na torcida. O próprio dirigente, querendo promover o seu time, pôs um telão na porta do estádio. Então não resolveu nada, eu tenho um portão fechado, porque a aglomeração aconteceu do mesmo jeito. Para a gente conscientizar esse dirigente a tirar esse telão antes do início do jogo, por azar, era um jogo meu, eu tive que falar com o presidente do clube diretamente meia hora antes de começar o jogo. Então foi uma situação bem complicada e é o que a gente está tentando não acontecer aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Você tomar as medidas antes que aconteçam, porque depois fica tudo muito mais difícil, você expõe até o policial. A gente tem informação que muitos policiais do batalhão de choque, que é especializado em praças esportivas, já tiveram a contaminação, porque estão na rua, né? Eles estão trabalhando. Os setores de segurança, a Secretaria de Segurança não está em casa, né? Adorariam estar em casa, mas estão se expondo aí para a gente poder ter um pouquinho de segurança. Eu vou botar uma pergunta na roda para a gente aqui, depois mais um tema. Priscila, entra para fazer. Olá, doutores. Vou fazer uma pergunta aqui que foi suscitada pelo público. Doutores, qual o limite da responsabilidade de clubes, organizadores e entes públicos nas imediações do estádio? E uma segunda que complementa essa pergunta. Existe uma limitação física para a corresponsabilidade ou para uma exclusão de responsabilidade? Obrigada. Quer começar, Paulo? Eu posso começar, vamos lá. Primeiro, a responsabilização de algo que é feito fora da minha alçada, é claro que eu não tenho aquilo que a gente chama de nexo causal, né? A gente acaba faltando o elemento sujeito aí para que a gente possa efetivar a responsabilidade. Bom, enfim, de qualquer forma, a responsabilidade ela é derivada de lei ou de contrato. Quer dizer, toda a responsabilidade ou ela vem de lei ou ela vem de contrato. Nesse caso específico, é uma responsabilidade derivada da legislação. O que a legislação impôs para as entidades de prática desportiva e entidades de organização do esporte, pelo Estatuto do Torcedor. Elas são solidárias pelos danos que ocorrem dentro do estádio. Então, dentro do estádio, nós temos aí uma responsabilidade objetiva que, de certa forma, tanto as entidades de prática, as entidades de organização, são responsáveis. Fora do estádio, a responsabilidade inteirinha pública. É todo o Estado que é responsável. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pela ação estatal, ele responde objetivamente, e pela omissão, ele responde de forma subjetiva. Acho que é isso. É isso mesmo. E não tem uma limitação física, né, Paulo? A gente pode falar que se limita fisicamente ao número de público que é autorizado para estar naquele evento desportivo. Um estádio de 40 mil, 30 mil. Essa vai ser a limitação física dentro do estádio. Fora do estádio, é impossível a gente ter essa limitação. A gente tem o juizado do torcedor, que abrange até uma área de 5 quilômetros na época, em volta do estádio, mas também não é uma coisa muito efetiva. Não dá para se falar que pode ser responsável por todos os crimes ligados ao futebol. Então, a limitação física, no meu entendimento, se limita à quantidade de pessoas e à capacidade do estádio. Doutora Priscila Japiaçu, mais uma intervenção para nós? Sim, então tem uma pergunta do seguinte sentido. Doutores, em termos de organização de segurança nos eventos desportivos, qual é a diferença entre o protocolo brasileiro, sul-americano e o protocolo europeu? Obrigada. Obrigada a você. Acho que é condição normal, né? Normal, sim. Condição normal, provavelmente. Bom, Robertinho, então eu vou deixar essa exclusiva para você, né? Acho que essa pergunta foi direcionada para você.
Não, é assim, os protocolos de segurança são muito parecidos. Cada país tem que usar a sua peculiaridade local, né? Aqui nós temos o Estatuto do Torcedor, com uma série de leis regidas e deveres também, mas a maioria dos países sul-americanos não tem. Então, a gente chega num estádio na América do Sul que tem um caminhão de problema e o jogo acontece do mesmo jeito. Às vezes não acontece nada, nenhuma desgraça, todo mundo acaba o jogo, vai embora para casa sem problema nenhum. O protocolo de segurança da Europa é muito bom. E lá eles têm, em especial, os stewards, que são pessoas extremamente profissionais, trabalham com seguranças particulares dos estádios, têm um grau de formação muito bom para passar qualquer tipo de notícia, informação ou situação de risco, plano de ação, tudo isso é muito bem estruturado. E, além disso, que é uma coisa que eu defendo muito aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem que mudar, mas estamos um pouquinho longe disso, é uma lei forte, que obedece. Eu vou te dar um exemplo da Espanha. Se a pessoa apronta alguma coisa dentro do estádio, uma invasão de campo, é uma coisa, graças a Deus, não é mais comum, mas há um tempo atrás era comum. Então ele toma uma multa de 1.000 euros lá na Espanha. Se ele vai a segunda vez, essa multa pode se duplicar, triplicar, quadriplicar, dependendo da ocasião que ocorre. E isso é cobrado na hora, o nome dele já vai para um departamento tipo o Serasa de lá e já fica a cobrança. Se ele não pagar, ele não consegue abrir conta, não consegue ter cartão de crédito, não consegue uma série de coisas. E além, para o clube que agiu invigilando, tem uma multa que se inicia em 30 mil dólares. Então é muito fácil a gente falar, o público europeu respeita. Não, o público europeu não quer gastar dinheiro, porque ele sabe que tomar uma multa de 1.000 euros e o clube 30 mil euros é dinheiro lá. Então essa é uma grande diferença que a gente tem. Mas os protocolos são muito parecidos. O que diferencia o nosso protocolo, em geral, da América do Sul, do protocolo europeu, é a utilização dos stewards que tem um poder melhor e uma formação totalmente profissional. Às vezes que utilizamos stewards aqui no Brasil, e eu posso falar de cadeira, porque participei da Copa do Mundo e também participei tanto no Brasil quanto na África, que tiveram problemas com os stewards, a formação era muito ruim. Então, como é que eu ponho uma pessoa sem demérito nenhum, que nunca esteve no estádio, a formação que ele tinha era ser atendente, balconista, às vezes porteiro de um prédio, para tomar conta de um estádio com torcida, com paixão, com gente gritando, com bandeira, é muito difícil. Então, a gente tem que primeiro ter uma formação profissional de estudos para a gente chegar num protocolo melhor de segurança com relação à equiparação da Europa. Mas os nossos protocolos são muito bons. Eu posso te falar que o Brasil tem uma série de protocolos muito bons. A gente tenta unificar isso da melhor forma. Fazemos muito contato com todas as polícias, com todos os órgãos envolvidos no Brasil inteiro, para fazer uma uniformização de padrões, para a gente poder ter um jogo mais tranquilo. E eu acho que vocês devem de concordar comigo que hoje no Brasil nosso problema não é mais o estádio. Nosso problema é no redor do estádio, no caminho para o estádio, nas distâncias, nas sedes das torcidas. Então mudou muito o foco da segurança. É isso. Só completando a fala do Roberto, um ponto interessante é também a estrutura, né? Então, tipo assim, na Europa, as arenas elas têm uma estrutura nível padrão elevado, ao que foi investido, né? No Brasil, nós temos aqui, por conta da Copa do Mundo, aí algumas arenas bem atualizadas, modernas, efetivamente, mas não é a realidade da América Latina. Então, você vai em alguns lugares aí da América, muito longe, você vai para Buenos Aires, você vai para Santiago, você vai para outros lugares aí, as arenas são péssimas, né? A Bombonera, então, acho que o pior estádio aqui de Série C, qualquer um estádio que vocês pegarem aqui de exemplo, é mais moderno que a Bombonera. Então, em lugares assim, você falar de segurança e tudo mais, é muito mais complexo do que efetivamente você tratar num estádio, uma estrutura, numa realidade, que na Europa vive, além dessa questão financeira e da imposição do Estado se posicionar forte nessa questão de cobrança de multa, no combate realmente a esse torcedor, mau torcedor, né?
nós temos aí um problema estrutural que, de certa forma, no Brasil, algumas coisas estão avançando. Eu acho que aqui, no Brasil, perto do que acontece na América do Sul, ainda não estamos, posso estar enganado, mas pelo que eu acompanho, assim, e aí eu acompanho como observador, não na operação igual o Robertinho, mas eu acho que nós estamos anos-luz na frente até do pessoal aqui da América do Sul, assim, com todo o respeito que tenho pelos nossos irmãos, né? Eu vou te dar um exemplo, Paulo. Você tocou num assunto, todo mundo fala da Bombonera, porque tem toda aquela mística da Bombonera, né? A Argentina, depois daquele fatídico jogo que teve a agressão no ônibus do Boca Juniors, tomou protocolos de segurança completamente diferentes, adotando, inclusive, até algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil, e melhoraram. Isso foi muito interessante. Então, hoje, o policiamento em Buenos Aires, na capital, é um policiamento específico para estádio. Você consegue, como aqui em São Paulo, que é o exemplo que eu sou de São Paulo, você tem um contato direto com o comandante que vai estar no dia da partida, com a tenente que vai te fazer o acompanhamento dos ônibus, entendeu? Isso é muito importante. Então, a gente, às vezes, aprende com os erros. É ruim aprender dessa forma, mas, infelizmente, parece que nós, latino-americanos, temos que tomar uma pancada para tomar a consciência da coisa e aprender e fazer a coisa direito. A gente trabalha no susto, né? Exatamente. A gente reza, né? Eu costumo falar que a gente reza 90 minutos para tudo dar certo. E agora a gente não pode mais rezar, a gente não pode errar. A gente tem que fazer tudo dar certo e por isso é importante a participação das forças de segurança de todas as capitais da América Latina. Eles estão aprendendo muito com isso. Eu acho que essa pandemia também vai servir para isso, para muita gente mudar a forma de agir, inclusive os protocolos. Porque se a gente não tiver um protocolo parecido, como é que nós vamos fazer jogo? E eu vou além. Nós temos fronteiras aí fechadas. Quem vai ser o primeiro a abrir sua fronteira para fazer jogo? Então são muitas variantes que a gente vai ter que pensar para poder fazer a coisa dar certo. Os protocolos com certeza ficarão melhores. Em termos de policiamento, eu gosto de fazer um destaque. Vou falar daquilo que eu conheço e não daquilo que eu não conheço. O batalhão de choque da cidade de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, não deve nada para nenhuma polícia do mundo. São altamente preparados, altamente capacitados, foram treinados, vieram com uma série de... O Robertinho acompanhou muito isso. E hoje o batalhão de choque de São Paulo, em competições aqui na cidade de São Paulo, o Estado está super preparado para atender a sociedade. Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas gostam de responsabilizar a polícia, alguma coisa, mas eu gosto de deixar isso bem consignado. Inclusive, eu fiz isso numa audiência pública, onde eu representava a Federação de Futebol, e essas ações que acabam existindo, né? E como o réus também estava acontecendo, eu fiz questão de frisar para nós estar lidando com uma das principais polícias do mundo que cuida de estádio. Não é fácil lidar aqui, não. E eles realmente fazem um trabalho maravilhoso e merece aí todo esse apoio nosso. E o Robertinho acompanha bastante isso. E o diálogo em São Paulo, policial-torcida, é muito legal, né? Porque tem essa relação dos líderes de torcida com a polícia e tem uma integração, não é aquela coisa de enfrentamento, né? Eles têm reuniões, a gente que acompanha, assim, que durante o período do meu mestrado eu acompanhei, ia todos os jogos que eu podia, quando estava em São Paulo, e via bastante bastidores. É muito legal esse trabalho feito de integração e não de confronto, né? De conversa da polícia com a torcida. Aliás, veja, aqui se cumpre efetivamente o Estatuto do Torcedor, né? Então, o pré-jogo, o plano operacional, né, Roberto? O plano operacional, Roberto. Acho que é legal, Roberto, falar um pouquinho disso, desse plano operacional, quem participa, quem são as entidades que participam, porque isso eu acho que isso foi uma das grandes conquistas que o Estatuto do Torcedor trouxe, porque é algo preventivo, é algo educativo. Fala um pouquinho disso, Roberto, para nós. Ninguém faz ideia, né, Paulo? Mas, na verdade, a gente já começa no comecinho do campeonato, quando é feito as tabelas, o policiamento já tem conhecimento e a gente já começa a estruturar toda a planificação, como será todo o campeonato paulista. Vou te falar do campeonato paulista. E antes de cada jogo, no mínimo 48 horas antes de cada jogo, a gente faz uma reunião prévia
onde é estabelecido o nosso plano de ação. Esse plano de ação conta com a participação de todos os órgãos envolvidos no jogo, no dia do jogo. Vou te dar exemplo do metrô, da companhia de ônibus, de trem, CPTM, subprefeitura, polícia militar, polícia civil e guarda municipal. Então a gente tem uma estrutura muito boa. Hoje é uma reunião que ela praticamente caminha sozinha. É feita dentro do batalhão de choque. Eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque participo desde a primeira reunião. O presidente me falou, isso há quase 14 anos, 15 anos atrás, a primeira reunião que a gente teve com o policiamento, a gente começou a trazer as torcidas para conversar. Isso modificou a forma de pensamento dos líderes de torcidas e do próprio policiamento. Como a Flávia falou, você ter uma conversa cara a cara com o presidente da torcida é uma forma de dividir responsabilidades, né? E você poder fazer um jogo extremamente mais tranquilo. E essas reuniões serviram exatamente para isso, para a gente estreitar relacionamento com todos os órgãos envolvidos e estar mais perto dos torcedores. Então, agora eu vou chamar para a nossa última pergunta, a doutora Priscila, por favor. Então, vamos para a nossa última pergunta. Doutores, tendo em vista essa visão mundial de esporte como entretenimento, não seria esta a oportunidade perfeita para adequarmos o nosso calendário do futebol ao mundial e trabalharmos melhor nosso maior produto de entretenimento, qual seja o Brasileirão? E tem uma complementação, inclusive visando a internacionalização da marca. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos lá. Vou começar eu, então, essa resposta. Primeiro, eu acho que eu respondi uma pergunta disso, acho que não sei em que evento foi, mas algo parecido se me perguntaram. Primeiro, eu acho que essa questão do calendário é uma questão educativa, é uma questão cultural. Nós estamos num país tropical, nosso verão começa janeiro, quer dizer, em tese, nosso ano começa em janeiro, nosso verão começa em novembro, né? E efetivamente nós temos um período sazonal. Né? Então, a Europa faz exatamente o contrário. Ela começa a temporada dela no final, quando está acabando o verão, para avançar durante a primavera e inverno, e termina no outono, quando começa o verão do ano seguinte. Então, na verdade, no verão são férias. E aí, isso lá está adaptado ao calendário escolar do filho do jogador, está adaptado. Então, nós temos uma série de realidades. No Brasil, se nós fizermos isso, a gente acaba com a vida do atleta. Quer dizer, o atleta nunca mais vai poder viajar com seus filhos em férias. Então, veja, nós temos a questão do Natal como impacto, efetivamente, Natal e Ano Novo como período de paralisação para a sociedade. Então, eu não acho que o fato do nosso calendário não estar, não acompanhar as datas do calendário europeu, nos traga prejuízo de grande monta. Pode trazer prejuízo para alguma transferência ou não, mas isso é uma questão mais de intermediação do que efetivamente para o calendário esportivo. De certa forma, eu acredito que nós temos que aproveitar a pandemia para ajustar, exatamente refletir como vai ser esse novo futebol, como é que vai ser essa nova atividade, como é que vai ser essa nova realização. E a questão da internacionalização do futebol brasileiro, o futebol brasileiro já movimenta, efetivamente, se você pegar as principais transações, a maior quantidade de transações efetivas de atletas são de brasileiros. Então, nós temos, esse não é o problema, eu acho que internacionalização são as competições. De certa forma, as nossas competições estão nas rotas de transmissão. E aí, nós temos um problema de fuso horário, né? E aí, o problema com os nossos jogos, domingo, 4 da tarde, aqui no Brasil, vai ser que horas? Domingo vai ser que horas na Europa? Né? Vai ser que horas no Japão? Vai ser que horas no Oriente Médio? Vai ser que horas nos Estados Unidos? Então, você tem uma questão de fuso horário aí que acaba também atrapalhando. E um plano de ação, um plano de marketing para vender melhor essas competições. Isso aí, sim,
eu acho que está faltando realmente a gente conseguir vender melhor essas competições lá fora. Até porque a meu modo de ver, não sou nenhum especialista nisso que eu vou falar para vocês. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais bem disputados efetivamente do mundo, em termos de competitividade, em termos de dificuldade. É um campeonato que contempla aí jogos de ida e turno e retorno, e o campeão se sai efetivamente através de pontuação. Então, eu não vejo esse problema efetivamente apontado assim na pergunta. Não é assim que eu enxergo. Pode ser que eu esteja aí enganado, salvo o melhor juízo. E eu achava muito ruim. E quando eu comecei a olhar para o panorama, comecei a estudar direito esportivo, comecei a ver panorama de campeonatos, tudo, na verdade, o calendário brasileiro é feito para o futebol brasileiro, é feito para o brasileiro, né? Porque nós temos campeonato o ano inteiro. A pessoa que gosta de futebol e que quer o estádio, ela tem a partir ali, ela tem em fevereiro, ela tem em julho, ela tem em outubro, ela tem o ano todo de jogos diferentes, campeonatos diferentes para poder assistir. Ainda se aqui, por exemplo, né, como nós, infelizmente, muitos times do interior aqui não têm mais os jogos que tinham. Eu, assim, durante a minha infância, ia muito a Pelotas, Rio Grande, aqui né, assistir jogos de clubes pequenos, porque o gauchão provocava muito isso. Tinha esses jogos. Eu sinto falta, se eu fosse mudar alguma coisa em campeonato, eu acho que era essa questão exatamente de levar jogos interessantes para o interior e para outras praças que não fossem só as capitais. Porque realmente público, as pessoas reclamam, mas eu acho que tem, às vezes acaba, né, sendo a única atração da cidade, enche mais do que numa grande cidade. E principalmente São Paulo, né, que lida com essa questão muitas vezes de torcida única e acaba não tendo todo aquele público, apesar, né, Roberto, que eu não sei, até me corrija, acredito que não tinha diminuído o número de torcedores. Até teve uma época que eu escrevi sobre torcida única e eu pesquisei sobre isso, que eu tinha um entendimento assim, nossa, fica só um lado, diminui. Mas não aumenta o número de pessoas que vai ao estádio, que se sente mais segura, né? Então, o doutor Roberto vai responder melhor que eu isso, mas eu gosto muito do calendário que nós temos e eu acho que abraça todo ano. O que falar depois de 2 mestres, né? Eu concordo com o Paulo em gênero, número e grau. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é extremamente bem estruturado e nós temos um calendário adaptado à nossa realidade brasileira e sul-americana. Nós não somos europeus. Eu tenho um grande amigo no Paraguai que costuma muito falar isso. Vamos pegar as coisas boas e latinar as coisas. Adaptar para a nossa realidade sul-americana. Somos latinos. Temos a nossa forma de agir, temos a nossa forma de pensar e, principalmente, os nossos jogadores. Então, a gente não pode deixar se contaminar por essa informação de que eu tenho que adaptar o meu calendário à Europa. Não, eu pessoalmente, sou muito contrário a isso. Concordo em tudo que o Paulo falou, acho que não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, é só assinar embaixo. Com relação à torcida única, Flávio, é o seguinte, a gente observou que, na verdade, o advento da torcida única levou mais gente ao estádio. Você levou mais gente no mesmo time, porque a pessoa tinha muito medo de estar no Palmeiras e Corinthians. Você, na verdade, beneficiava só as torcidas organizadas e os torcedores violentos. No começo, eu fui muito contra a torcida única, muito contra mesmo. Mas eu tive que dar o braço a torcer a hora que nós vimos o número. Eu não acho que é o sistema ideal e não acho que tem que ficar para sempre, porque eu entendo que é uma forma de punição também. Eu acho que nenhuma punição pode ser eterna, né, Paulo? Eu não acho isso legal. Eu acho que nós temos que voltar ainda a ter 2 torcidas no estádio, a uma forma melhor de adaptação de todo mundo, porque não é legal, entendeu? Eu não defendo isso. Eu acho que foi um momento que nós vivemos importante, que a gente precisava passar por isso, e já passamos. Agora temos que ir para uma segunda etapa. Ter jogos no interior é uma coisa fantástica. Eu levar um time grande de São Paulo para fazer um jogo, vamos brincar lá nos rincões de São Paulo, é uma festa. Eu acho que o Paulo já teve a oportunidade também de estar num jogo desse. Pô, você vê torcedores, marido e mulher, cada um com a camisa de um time, sentando juntos, os filhos. É uma festa, entendeu? Porque o pessoal está indo para ver um espetáculo, para ver o futebol, para ver o time, para ver a estrela daquele time. Isso é muito legal.
é uma coisa que a gente não consegue mais ver aqui em São Paulo. Se eu torço para um time, o Paulo para outro time, a gente pode ir junto, mas não podemos brincar um com o outro, né, Paulo? Não podemos um tirar um sarro do outro, falar, torcer por um gol. A gente tem que ficar quieto. Isso é muito desagradável. Eu ainda sonho, Flávio, eu acho que é isso que me move na segurança, eu ainda sonho com o momento que a gente vai ter torcida mista, podendo frequentar qualquer hora e qualquer lugar do estádio. Realmente foi um prazer enorme assim, ter esses convidados, eu ter sido convidada, agradeço muito aqui ao nosso professor Dr. Ângelo Vargas pelo convite para fazer a primeira gravação da SBDD TV e estar acompanhada aqui do Dr. Roberto Civiso Júnior, vice-presidente da SBDD, e o Dr. Paulo Sérgio Feus, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo. Então, um prazer foi fazer esse primeiro programa com vocês e chamo para finalizar conosco a doutora Priscila Japiaçu. Bom, não preciso nem expressar o quão bom foi o debate, né? E foi excelente. Muito obrigada, doutora Flávia Zanini, doutor Roberto Chitiviso, doutor Paulo Feus. Agradeço em nome do presidente da SBDD, professor doutor Ângelo Vargas, bem como em nome de todos os membros da entidade. É uma honra fazer parte desse novo projeto da SBDD, que visa fomentar o direito e o desporto para profissionais e principalmente para estudantes. Bom, o próximo debate terá como tema Direito Desportivo, uma disciplina autônoma. Acompanhe a programação nas nossas redes sociais, pois um novo episódio da SBDD TV será postado toda quarta-feira às 4 horas da tarde. Aproveito para lembrar que esse conteúdo ficará gravado no canal do YouTube da SBDD, então apreciem o conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês pela honra de ter participado do primeiro programa, do lado de pessoas queridas. Parabéns, doutor Ângelo, uma iniciativa sensacional. Parabéns, Flávio, obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Já tinha falado para o Paulo, estar perto dele é sempre uma honra, um amigo querido, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado a vocês todos. A honra é toda minha. Tá com a Flávia, tá com o Robertinho, tá com você, Priscila, você sempre muito simpática, muito educada, e, enfim, sempre fazendo esse ambiente ficar mais gostoso. Quero deixar um super abraço ao meu amigo, o professor Dr. Ângelo Vargas, no qual eu tenho uma admiração profunda e um respeito muito grande. É uma honra, e fico feliz de ter sido aí, de termos inaugurado a SBDD TV. Um super beijo a todos. Se cuidem.